I made my first night dive on a reef I'd seen several times, but it was like the first time all over again. And I swam right up to the fish. It was so peaceful. It seemed my light was a brush painting colors you don't see during the day. We had a blast, and it sure improved some of our dive skills, like navigating. You just don't see them during the day. We were so Night close. diving's an adventure. You see aquatic life you just don't see during the day. The colors at night, unbelievable. Can you imagine seeing by moonlight underwater? It's great for underwater photography, Mainly, it's fun. and it's fun. It makes night diving fun. You've got to try it. Mergulho noturno. Seja para ver a vida aquática, para fazer mais um mergulho ao final do dia, pela aventura, ou para tirar fotografias embaixo d'água, cada mergulhador tem seus próprios motivos para mergulhar à noite. No mergulho noturno, você simplesmente utiliza as mesmas técnicas que aprendeu para mergulhar de dia e as aplica após o anoitecer. É uma das especialidades mais fáceis e mais gratificantes de se aprender. Você já pode ter experimentado o mergulho noturno, mas se nunca mergulhou à noite, isto pode lhe parecer não muito diferente do que tatear com as mãos em meio à escuridão. Na verdade, há mais luz do que você poderia imaginar e é possível ver bastante coisa embaixo d'água. Você pode aprender sobre os equipamentos e as habilidades de mergulho noturno nos programas Advanced Open Water ou Night Diver, que ensinam como tirar o máximo proveito do mergulho noturno sob a supervisão de um instrutor PADI. Nestes programas, você aprende sobre os equipamentos de mergulho noturno e sobre técnicas usadas à noite, incluindo o planejamento de mergulhos noturnos, entradas, interação com seu dupla e com o ambiente, navegação, situações especiais e saídas. O conhecimento desses assuntos torna o mergulho noturno mais seguro, relaxante e divertido. Como mergulhador certificado, você já deve possuir a maioria dos equipamentos necessários para o mergulho noturno. É só adicionar alguns itens, como, por exemplo, as lanternas. O mergulho noturno é mais relaxante quando você está acostumado com seu equipamento. Assim, é melhor experimentar novos equipamentos durante o dia antes de mergulhar com eles à noite. À noite, é mais fácil operar os equipamentos pelo toque. Por isso, configure-os para que tudo fique ao alcance das mãos. Você pode fazer mergulhos noturnos com os mesmos instrumentos usados em mergulhos diurnos, mas se estiver precisando de instrumentos novos, os modelos com iluminação própria ou fluorescentes são mais fáceis de serem lidos à noite. Isso vale especialmente para sua bússola, que é muito usada em mergulhos noturnos. Provavelmente você já leva consigo um apito durante o dia, mas à noite ele também é importante porque você se torna mais difícil de ser avistado. Também é interessante levar dispositivos de sinalização visual, como refletores de emergência e um estrobo. É provável que à noite você venha a usar mais a sua prancheta. Ela lhe permite escrever informações rápidas para seu dupla e anotar as direções da bússola para a navegação. Para mergulhar à noite, obviamente você precisa de uma lanterna de mergulho. Entretanto, alguns mergulhadores não se dão conta de que é uma boa ideia ter mais do que uma. Cada mergulhador leva consigo uma lanterna primária e uma de reserva, para o caso de ocorrer algum problema com a lanterna primária. Prenda a lanterna de reserva no seu CE ou coloque-a dentro de um dos bolsos. Quando escolher uma lanterna de mergulho, procure por modelos robustos e com interruptores confiáveis. Lanternas maiores, com fachos abertos, são boas lanternas primárias porque conseguem iluminar uma área mais ampla. Já as lanternas de reserva podem ser menores, menos volumosas e, por isso, fáceis de transportar.
Cordões de segurança ajudam a evitar perdas e deixam suas mãos livres. Lanternas de mergulho usam pilhas ou baterias descartáveis ou então recarregáveis. O custo inicial dos modelos descartáveis é menor, mas para quem mergulha bastante à noite, o custo-benefício dos modelos recarregáveis é melhor. Se optar por um modelo recarregável, quando viajar, verifique se ele é compatível com o sistema elétrico local. Independentemente do modelo escolhido, saiba como cuidar adequadamente da sua lanterna de mergulho. Antes de usar a lanterna, inspecione e lubrifique os O-rings. E após cada mergulho, enxague-a com água doce. A limpeza regular dos contatos elétricos também deixará sua lanterna mais confiável. Siga sempre as recomendações do fabricante. Seu Dive Center Pad pode ajudá-lo a escolher uma lanterna de mergulho adequada e orientá-lo sobre como cuidar dela. Além das lanternas, há outras fontes de luz que também facilitam o mergulho noturno. Bastões de luz química marcam a sua localização, mesmo com a lanterna desligada. Alguns mergulhadores levam 2 bastões. O segundo é usado se precisarem sinalizar por ajuda. Os bastões de luz química também são úteis para marcar cabos e a profundidade da parada de segurança. Em boias de superfície, essas luzes químicas alertam os condutores de embarcações. Elas também ajudam você e seu dupla a encontrarem a boia. Em águas límpidas, os estrobos subaquáticos podem ser vistos a uma grande distância. Eles também facilitam encontrar a embarcação ao final do mergulho. Luzes piscantes ou coloridas podem ser usadas para marcar o seu ponto de saída em mergulhos noturnos a partir da costa. Agora vamos analisar as técnicas de mergulho noturno, começando pelo planejamento de mergulho. A melhor maneira de começar é escolhendo um local interessante no qual você já tenha mergulhado durante o dia e onde já tenha visto bastante vida aquática. É mais fácil avaliar as condições do ponto de mergulho se você chegar antes de escurecer totalmente. Contudo, em um ponto conhecido, geralmente você pode ser capaz de avaliar as condições à luz do luar ou mesmo com suas lanternas de mergulho. Para que seja mais divertido e relaxante, escolha um ponto com boas condições de mergulho. Quando a arrebentação, as correntezas ou o refluxo forem fortes, o mergulho fica mais cansativo. Evite mergulhar à noite sob estas condições. Evite enroscos, mantendo-se afastado de áreas com alta densidade de algas, redes de pesca, galhos e coisas desse tipo. Com baixa visibilidade, você não verá muita coisa e a navegação será mais difícil. Pode ser melhor adiar o mergulho até que as condições melhorem. Também é muito mais divertido mergulhar à noite quando as condições estão adequadas ao seu nível de treinamento e à sua capacidade física. Quando não houver uma área bem iluminada para você se organizar antes do mergulho, o mais fácil será montar seus equipamentos antes do anoitecer. O mergulho noturno é mais divertido quando você vai acompanhado de um dupla que você já conhece. Nos seus primeiros mergulhos noturnos, tente mergulhar com alguém com quem você já mergulhou durante o dia. Assim vocês estarão familiarizados com as habilidades e equipamentos um do outro. É sempre bom trazer uma terceira pessoa, seja para cuidar do barco ou para tomar conta das fontes de luz na costa. Essa pessoa também pode ajudar durante as entradas e saídas da água. Embarcações fretadas geralmente oferecem alguém a bordo para prestar ajuda, o que as torna muito populares no mergulho noturno. Após a checagem de segurança pré-mergulho, que inclui a verificação das suas lanternas, você está pronto para mergulhar. Entre na água como o faria durante o dia, mas primeiro cheque a área de entrada com a sua lanterna. Durante a entrada, deixe sua lanterna ligada para que possa encontrá-la caso ela venha a se soltar. Desça com um cabo os demais acessórios e pegue-os após entrar na água. Esta é a maneira mais fácil de evitar perdê-los acidentalmente. Se você estiver mergulhando a partir da costa, tenha cuidado com as ondas ou com os fundos lodosos. Durante a entrada na água, permaneça ao alcance do seu dupla. Quando tiver que nadar até o ponto de mergulho antes de descer,
É possível que você enxergue melhor se desligar ou cobrir o facho da sua lanterna. Antes de descer, marque com a bússola a direção do ponto de saída. Você usará essa direção para navegar durante e após o mergulho. Luzes permanentes na costa, tais como postes de luz, também são bons pontos de referência terrestres para quando você voltar à superfície. Descidas à noite são mais fáceis quando feitas ao longo do cabo de uma boia de superfície ou do cabo de âncora de uma embarcação. Siga o cabo com uma das mãos e use a outra para operar o seu colete equilibrador e para equalizar. Descidas em pé o ajudam a se manter orientado. Aponte a sua lanterna para a direção que deseja seguir e consulte periodicamente seus instrumentos. À noite é mais difícil estimar a profundidade, por isso fique de olho no seu profundímetro. Assim que chegar ao fundo, espere uns instantes para se ajustar ao ambiente e para estabelecer uma flutuabilidade neutra. Fique mais perto do seu dupla do que ficaria durante o dia. Assim, se precisar chamar a atenção dele, você pode tocá-lo suavemente sem assustá-lo. Para os sinais manuais, posicione sua mão lateralmente ou na região da cintura e ilumine-a com a sua lanterna. Isso mantém a luz longe dos olhos do seu dupla. Se ele estiver fora do seu alcance, bata no seu próprio cilindro ou agite sua lanterna rapidamente. Se o seu dupla estiver muito longe para enxergar os seus sinais manuais, este sinal significa OK. Quando apontar sua lanterna na direção do seu dupla, mantenha o facho na altura das pernas. Da mesma forma que você é educado com o seu dupla, seja educado também com os organismos que você encontrar. Evite esbarrar-se neles, já que isso pode feri-los ou danificá-los. Essa atitude também ajuda a evitar arranhões e picadas acidentais. Por esse motivo, mesmo em águas tropicais, vista luvas e uma roupa de exposição. Além de protegê-lo contra arranhões acidentais, uma roupa de exposição torna seus mergulhos noturnos mais confortáveis. Você descobrirá que as criaturas aquáticas apresentam comportamentos ou aparência diferentes à noite. Essa é uma das razões por que o mergulho noturno é especial. Também é mais fácil se aproximar de peixes e de outras criaturas que são tímidas durante o dia. Preste atenção e você poderá se surpreender com o que irá encontrar. Até mesmo os leitos arenosos, que parecem desabitados durante o dia, podem revelar uma vida abundante à noite. À noite é mais difícil ver ao longe as referências usadas para a navegação natural. Por isso, consulte com frequência a sua bússola. Em águas límpidas, um luar brilhante pode ajudá-lo a navegar quase tão bem quanto a luz do dia. De fato, você pode ser capaz de ver surpreendentemente bem embaixo d'água sem a ajuda de uma lanterna. A navegação fica mais fácil se você prestar atenção ao seu redor. Embaixo d'água, geralmente é útil usar como referência a direção que você marcou com a bússola antes de descer. Características naturais como o movimento da água, ondulações de areia, profundidade e recifes rochosos ou de coral também podem ajudá-lo na navegação. Mergulhar em uma área conhecida e ficar próximo da embarcação ou da costa o ajudam a se manter orientado. Em águas límpidas e sem correntezas, uma maneira fácil de navegar é nadar em círculos com as luzes da embarcação sempre à vista. Já com baixa visibilidade ou sob a influência de uma correnteza leve, talvez o melhor seja explorar seguindo um curso fornecido pela bússola e retornar seguindo o curso recíproco. Você também pode experimentar fazer o caminho de ida e de volta seguindo o contorno do recife. As técnicas corretas trazem segurança e diversão ao mergulho noturno. Mesmo assim, há algumas situações especiais não encontradas nos mergulhos diurnos.
Todas elas são fáceis de lidar, basta você se lembrar de alguns detalhes. Para começar, algumas pessoas podem sentir estresse porque acreditam que um mergulho noturno seja algo difícil. Ou então elas podem imaginar perigos que na verdade não existem. Outras fontes de estresse, como ter de lidar com condições ruins de mergulho ou com equipamentos desconhecidos, são eliminadas ao se seguir as recomendações e as técnicas que você já viu. Além disso, o treinamento e a experiência em mergulho noturno desenvolvem a sua autoconfiança e o preparam para lidar com problemas. Isso o ajuda a relaxar e a se divertir mais. Se acontecer algum problema durante um mergulho noturno, pare, pense e então haja. A falha da lanterna durante um mergulho noturno é mais um inconveniente do que um problema. Se a sua lanterna falhar, troque-a